tecnologia, até chegar na que eu uso hoje, que é uma eletrônica da Sileg, que me permite fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Então, o acordar diferente foi, gente, qual a meta de vida que eu ia ter lá com 19 anos, Exato. graças ao meu pai e à minha mãe, que esse acordar, sim, foi muito ruim de acordar, mas com o apoio e amor e carinho de todo mundo, da minha esposa, hoje, na época ela foi minha namorada, dos meus irmãos caçulas, da família toda, que me deixou crescer e virar um profissional responsável, um pai responsável, um cidadão responsável também, e colaborar com a nossa sociedade. Por isso que hoje eu tomei a decisão, desde algum tempo atrás, que eu estudei de graça no Colégio São José, aqui em Pouso Alegre, com bolsa de estudo. Eu estudei na faculdade de graça, nunca paguei nada. Recebi para fazer o mestrado e só arrumei um emprego bom na vida, eu tenho que devolver alguma coisa para a sociedade. Hoje eu devolvo através de palestras no Escola Consciente, que é um grupo que a gente tem aqui para auxiliar os meninos que entram com deficiência física em todos os colégios estaduais e faculdades da região, a escola receber esses alunos com a sua devida adaptação e os colegas saber lidar com esses meninos diferentes. É a história, né? Muita. Eu vou fazer aqui um compilado aqui de umas 3 perguntas, porque vai encaixar muito dentro desse próximo assunto, né? Que é como que você conseguiu ter uma parte emocional, né? Psicológica, passando por tudo isso, né? Como que você conseguiu encarar esses primeiros meses onde você olhou para você e falou, e agora o que eu vou fazer, né? Essa parte psicológica, e também se você teve algum acolhimento, né? De algum profissional ou acadêmico. Vamos lá. Não tive acolhimento de ninguém, não, pra falar a verdade. Eu agradeço ao meu pai e minha mãe. Os dois foram fenomenais. Não só eles, mas a família Wolf Borges, que é do meu pai e da minha mãe, que me deram esse apoio maravilhoso, e todos os meus amigos daquela época que continuam sendo amigos até hoje, aqui em Pouso Alegre. Então, se eu citar nome aqui, eu vou ser injusto, mas aquela turma de colégio que estudou comigo dos anos 80, 70 e 80 e fez faculdade comigo depois, continuamos amigos até hoje, e essa turma foi maravilhosa nesse apoio. Eu não sei o que posso te dizer, mas eu acho que parte é a religiosidade. Eu sou espírita, minha mãe também era, e a gente carregou essa... Isso aí para mim era uma coisa que eu acabei escolhendo. Precisava passar por isso, então eu aceitei essa história. Outro, eu nunca guardei rancor de nenhuma pessoa sequer na minha vida, e a pessoa que jogou a granada na minha perna, ele foi lá em casa depois pedir desculpa. Nossa. No Natal desse mesmo ano, ele foi lá pedir desculpa, de 82, com a esposa dele. O homem estava sentido, chorou muito. Ele foi condenado na justiça, perdeu um monte de cargos no exército, foi condenado na justiça militar também. Não sei qual foi a pena que ele teve e tudo mais, mas ele foi se pedir desculpa. E eu lembro que eu desculpei instantaneamente, gente. O que ele ia crescer outra perna em mim se eu ficasse brigando com ele? Não ia. Então pronto, não tem conta a história. E aí eu carrego comigo essa história de não guardar rancor, não guardar raiva. E se você tem algum problema comigo, o problema é teu, não é meu. Eu gosto de mim, se você não gosta de mim, é teu. Tá perdendo a oportunidade de me conhecer. Então esse é o pensamento que eu venho carregando desde essa época, ensinamento dos dois que eu falei já, pai e mãe. Se não fosse aqueles dois, eu não estava aqui. Foi isso. Então, o apoio psicológico, pra falar a verdade, para a prótese, para perder a perna, eu não tive, não. Depois eu fiz outras coisas de apoio psicológico para outros tipos de problema que eu já tive. Mas pela deficiência física, não. E eu levei muito tempo para entender que eu sou deficiente físico. Não é que eu não queria ser, é que eu levei muito tempo para poder ver que faltando um pedaço ali, e usando uma prótese, é considerado deficiente físico perante a lei. Mas eu voltei a trabalhar, eu trabalhava como todo mundo que tinha que trabalhar. Eu nunca pedi uma adaptação para mim, eu nunca pedi uma rampa diferenciada. Até esquecia que eu podia ter direito a parar o carro em algum lugar melhor para poder não ter fila para entrar. Eu esquecia, quando eu era novo, eu esqueci completamente. Depois que eu passei dos 40 e tantos, é que eu comecei a enxergar, gente, eu tô ficando velho. E o corpo não é o mesmo dos 19, 20, 21, 25, 30. Tá na hora de eu começar a usar dos direitos que eu tenho. E aí eu comecei a pensar também,
eu estou envelhecendo. Como é que vai ser a velhice sendo deficiente físico? Hoje eu estou com 62 anos. E eu vejo que envelhecer é complicado sim. Mas a tecnologia está aí para ajudar. Eu tenho um adendo aqui, fiquei curioso. Os seus colegas que também sofreram, eles seguiram carreira como engenheiros? Com engenheiro, sim. Todos? Todos, militar nenhum. Interessante. Não é? Eu falei, pergunta agora, eu pergunto depois. Eu falei, não, vou perguntar já. Todo mundo é engenheiro. Alguns são engenheiros. professores de universidade, outros são diretores de empresa. Que bom, essa informação para os engenheiros não desistir em hipótese alguma, né? E a gente formou numa época horrorosa, gente. A inflação do Brasil era 80% a 100% ao mês. Instabilidade Quando total. a gente formou, na época daqueles governos horrorosos, dos planos Cruzado, Collor e Sarney, que era horroroso, gente. O Brasil era o caos. O que não faltou foi desafios, né? Nossa, e bota desafio nisso, né? Vamos falar agora sobre o cotidiano de um engenheiro PCD. Isso é ótimo, gente. Começando aí por quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia como engenheiro. O primeiro passo, vamos lá, eu fui empregado de empresa por 23, 24 anos, de indústria. E o maior desafio de todos, mas desde o primeiro emprego, é fazer com que o PCD seja enxergado, ou enxergue a gente, como um profissional igual a qualquer outro. Não é porque eu não tenho a perna direita que o meu cérebro não funciona. Não é porque uma outra pessoa que tem problema de audição, o cérebro também dele não é. Então, o que a gente enxerga hoje no mercado de trabalho de hoje e do passado é que se você procurar no anúncio de jornal de todas as fábricas de Pouso Alegre e de quase todas do Brasil e de todas as indústrias, o que eles estão oferecendo para o PCD? Empreguinho. Estão dando emprego para ganhar 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 reais, no máximo um cargo de analista. E não consigo enxergar, isso eu não estou falando da boca para fora. Você pega o LinkedIn, olhe. Eu tenho cadastro em quase todas as empresas de emprego para deficiente físico, porque eu sou curioso de ficar lendo. Não estou procurando, não. Mas eu de ficar lendo o que está acontecendo. E eles só dão um empreguinho. Então, o que acontece? Eu não pus no meu currículo que eu era deficiente físico na época. Eu coloquei engenheiro. Na entrevista, eu falava que eu era deficiente físico. Porque se eu colocasse no currículo nos anos 80, 90, 2000, que eu era PCD, não ia me chamar. Como uma grande fábrica daqui de Pouso Alegre, do ramo alimentício, chegou a falar para mim na entrevista que iria me dispensar porque eu era PCD. Tinha 163 candidatos, eu fiquei entre os 2 melhores para passar. Eu só não passei porque eu não era engenheiro mecânico ainda. E eu briguei, eu levantei e falei assim, você não vai me mandar embora para terminar minha entrevista aqui só porque eu não tenho uma perna. Você não tem competência para falar isso para mim. Pode ser psicólogo que for. Agora, se o médico da empresa falar isso, eu vou lá, baixo a cabeça e vou embora. Mas você não pode falar isso para mim. E eu continuei no processo seletivo. O que falta para o PCD de hoje? Honrar a sua deficiência física e aprender a brigar. Aprender todos os seus direitos, aprender tudo que você tem que fazer, usa a cabeça e bater boca. Porque você vai ser um cara que vai sofrer muito. Teve uma outra empresa que eu trabalhava, que eu fui escalado para ir para o México fazer um serviço. E, vou embora, vou trabalhar fora, vou fazer isso, feliz da vida. Ganhei o dinheiro que tinha que ganhar para comprar roupa, para comprar casaco, para fazer mala, tal do enxoval que você tem que fazer para viajar. E faltando 2, 3 dias para viajar, o diretor chega para mim, o presidente da empresa achou melhor você não ir mais porque você é deficiente físico. Eu falei, não vou aceitar isso não, gente. Ele falou assim, mas é decisão da presidência. Aí eu pedi permissão. Posso ligar pro presidente da empresa? Pode. Que vai quebrar a cara mesmo, então você liga, né? Então, eu peguei o telefone, liguei. Eu não vou falar o nome dele também, porque se eu falar todo mundo descobre. Eu vou falar assim, ô tio, senhor, eu posso te fazer 2 perguntas? Se o senhor responder sim para mim, nas 2, eu não vou reclamar mais, vou ficar quieto. O senhor tem toda a razão, o senhor não sabe nem do assunto qual é primeiro. Mas eu vou falar para o senhor o seguinte. 1, o senhor argumentou que eu não posso viajar para o México para trabalhar lá porque eu sou deficiente físico. O senhor é formado em medicina? Ele, não. Eu sou engenheiro. Tá. O senhor, por acaso, sabe alguma coisa sobre o uso de prótese? O que a gente pode fazer? Qual que é o desempenho? E qual é a minha carreira dentro da própria empresa que o senhor é presidente? Para poder falar isso para mim? Ele, também não.
Então, quem é o senhor, como engenheiro, falar que eu não posso isso e o médico da empresa já autorizou ir? Aí ele olhou para mim e falou assim, Carlos, você tem toda a razão, pega essa merda desse avião e vai embora. Então, a gente tem que brigar. Sim. Esses são exemplos de briga. Em pegar um avião também, que você vai viajar para alguma coisa. Eles não tem que passar naquela revista? Tá, eu aceito passar pela revista, sim, porque todo mundo tem que passar. Mas por uma profissional que sabe fazer a revista. Não é qualquer um lá com aquele coisinha passando lá que vai olhar para mim, não. Eu tenho o direito de fazer isso. Então, toda vez que eu vou viajar de avião, eu passo na Polícia Federal primeiro, vou pegar o voo de tal hora, você tem um supervisor lá no local para poder fazer a revista, porque eu vou pegar esse avião. Porque tem muitos aeroportos que não tem esse scanner que tem em São Paulo, que tem em outro lugar do mundo. Manaus é um exemplo desse, por exemplo, que o cara não sabe nem o que está fazendo. E aí eu já fico esperando. E se não vier o cara também, eu não embarco e cancela a passagem que a polícia está me devendo. Coisa desse tipo. Já aconteceu várias vezes, esse de bater boca desse tipo. Então é o quê? Como deficiente físico, se imponha. Principalmente em entrevista de emprego. Coloca que você sabe fazer. Hoje no meu currículo tem. Mas na época que era mais difícil, não. Em todas as firmas que eu entrei como um engenheiro normal, depois me registraram como PCD, eu entrei na cota de PCD e aposentei faz 10 meses, mais ou menos, como deficiente físico, porque sempre tive o registro de PCD e isso contribui para a lei, porque se aposenta com 22 anos de contribuição. E com relação à experiência com acessibilidade no ambiente de trabalho? Isso é legal. Uhum. Ninguém sabe como é que ajuda um deficiente físico, como é que cuida de um deficiente físico. Vamos dar um exemplo na nossa cidade. Lojas. A gente tem um monte de loja na Avenida do Dr. Lisboa, tem um monte de loja nas ruas paralelas. Alguém já parou para olhar que todas têm um degrau para entrar? Que todas têm uma rampa ruim? Já tentou provar uma roupa no vestiário, que você vai comprar uma calça? E todo mundo que tem as duas pernas consegue provar sem ficar batendo o cotovelo na parede, no espelho, no armário, não sei o que mais. Agora imagina eu preciso sentar para poder pôr uma calça. Eu preciso de um espacinho maior para poder cruzar a perna, que minha prótese cruza a perna, para poder tirar o sapato pro outro. Não sei. Agora um cara de cadeira de roda. Como é que ele vai provar uma roupa numa loja? Nenhuma loja daqui é adaptada, gente. Zero. E quando faz uma rampinha para entrar, como tem farmácia aqui que tem isso, coloca um carrinho, como tem a Drogazil, 2 carrinhos de compras na rampa do deficiente físico. Para poder entrar. Eu já falei milhares de vezes para eles lá e ninguém corrige. E você vai andando no comércio e vai vendo essas coisas, é absurdo. Agora, para trabalhar, não. Eu entrava numa fábrica. Eu enxergava. Gente, para eu trabalhar, eu preciso melhorar só esse acesso aqui para mim. Eu preciso só que crie um banheiro com uma alça para poder sentar no vaso ali se eu precisar e levantar apoiando na alça. O pessoal ia fazendo, conforme eu ia pedindo. Hoje já é lei, então é obrigado a fazer tudo isso. Mas na época não era obrigado a fazer nada disso. Ônibus também não tinha obrigação de fazer nada pra gente, eu pedi ajuda. E o que eu tenho que fazer é calçar a cara e largar de ter vergonha e pedir ajuda. Gente, pode me ajudar a sair daqui? Gente, pode me ajudar a descer um degrau? Posso usar o teu ombro amigo para poder dar uma atravessada na rua comigo? É uma coisa que o deficiente físico também tem que aprender. Não é vergonha pedir ajuda. Se eu posso cair na rua e ser atropelado, por que eu não vou pedir o teu ombro pra você me ajudar a atravessar a rua? Exatamente. Né? E se me manda fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não posso fazer, na hora eu falo, não posso fazer. Não tenho como fazer isso. Acho que vem de encontro com a próxima pergunta. Aí você já teve que reengenheirar a sua rotina para se adaptar a um mundo que não está preparado, né? Adaptado para você. Estacionamento de empresa. Vaga de deficiente quase não tinha. Eu comecei a exigir que se colocasse a vaga de deficiente físico, que passava a colocar. Um outro exemplo que a gente dava bastante, que eu até entra numa palestra que eu falava antigamente, vocês devem ter ouvido essa conversa agora que em algum país do mundo aí, o pessoal que chega mais cedo para o carro mais longe da portaria. Uhum. Isso é um ensinamento importantíssimo. Para quem chega em cima da hora, até o carro mais perto poder entrar logo. E também deixar a vaga do deficiente físico e do idoso e da grávida perto da porta, gente. Para não fazer isso. Tem uma indústria aqui também nova, aqui de Pouso Alegre, que matou todas as vagas de deficiente físico. Não existe mais. Essa eu não vou brigar porque não tem nada com isso. Mas matou. Então o que a gente tem para fazer?
olhar com o olho clínico, uma coisa que falta em todo mundo, empatia. Se ponha no meu lugar. Alguém de vocês já andou de muleta alguma vez na vida? Alguém sentou numa cadeira de roda e tentou dar uma volta no quarteirão? Ou tentou dar uma volta dentro de casa? Alguém estava... Uma coisa que eu lembro que eu passei, que foi muito engraçado para mim. Eu tive um problema que eu quebrei meu pé. O meu único pé que funciona, o pé esquerdo, eu quebrei. E fiquei 3 meses engessado andando de cadeira de roda. Porque aí eu não tinha como pôr a prótese, não tinha como andar. E quando dá dor de barriga, gente, você quer correr pro banheiro. Como que você vai correr pro banheiro com a cadeira de roda? Você vai, manobra, dá ré, entra, aí tem que pular da cadeira de roda pro vaso, e você tá segurando o negócio ali, meu. Como é que funciona aquilo ali? É uma coisa que a gente tem que... A empatia tem que partir daí. Eu tenho que ter um espaço para poder fazer as coisas. Você tem que ter ajuda, você tem que enxergar o lugar do outro. E nessa série de palestras que a gente dá à escola, é simplesmente orientar os colegas e os meninos, gente, se ponha no lugar da pessoa. Você quer saber como é que é um senhor de 80 anos andando? Pega aquele peso de academia aqui que tem no Pilates, não sei o que, mais de 5 quilos, põe um em cada perna e anda o dia inteiro com aquilo. Fim do dia se acabou. Mas é uma pessoa de 80 e tantos anos com peso nas pernas andando. É isso que ele sente. Vendo a sua fala, né, a gente olha, nossa, né, quanta firmeza na fala, mas na verdade agora vem vindo, à medida que vai te ouvindo, a empatia com outras pessoas em condição de deficiência também, que não tem o mesmo espaço de fala, ou que não se coloca, você falou que tem que peitar e defender, né? Mas muitas vezes a pessoa não teve, a gente fala isso tudo, né? Não teve espaço de fala, não se sente digno de gritar pela